Glória a Deus. Vamos abrir o Salmo 51, Bíblia, Salmo 51, versículo 10. Eu estou muito feliz de estar aqui e de ver vocês aqui. É muito bom mesmo. Salmo 51, versículo 10 diz: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, eis aí a Tua palavra, Pai, que foi lida aqui, ó Deus, e que será exposta. Que diminua eu para que Tu cresça, Senhor. Que o Senhor fale a Tua palavra ao Teu povo, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Que o Senhor venha, ó Pai, criar em nós um coração puro e renovar, restaurar dentro de nós um espírito disposto a obedecer. Para a glória de Teu santo nome, ó Pai, que essas palavras encontrem terra fértil nos nossos corações, ó Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos aqui que o salmista, ele sempre está pedindo a Deus, né? Eu sempre digo que ele é o pedinte. E ele vai pedir sem oferecer nada em troca. É assim que aquele que se humilha faz. Quem se humilha não chega com desculpas, né? Dizendo, olha, eu fiz, mas veja bem. Não tem isso, né? De veja bem. É mais ou menos assim, eu fiz mesmo, estou errado mesmo, você tem razão e eu não. E é exatamente isso que o salmista faz, né? Quando ele começa a falar do seu pecado, diz assim, o versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço, preste atenção nessa palavra, eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar. Tens razão. Isso aqui é maravilhoso, né? Nós já expomos essa parte, mas lembrando que ele está concordando com a palavra de Deus, está dizendo, o Senhor está certo, eu estou errado. Se o Senhor me condenasse, o Senhor seria justo, estaria certo. E ele continua, sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Aqui ele faz um contraste, então, eu sou um pecador desde que eu nasci. Nós estamos estudando na escola dominical, domingo de manhã, o começo, né, a história primeva. Então aqui três alunos meus aqui, né? E nós estamos ali nos aprofundando, nadando um pouquinho em relação à história primeva. E é muito interessante, né? Amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar do capítulo 4. Mas você já notou que interessante que o capítulo 3 fala do pecado do ser humano. E o capítulo 4 fala da primeira geração, primeira gestação, a primeira concepção de uma outra criança. É interessante que no capítulo 5, a Bíblia diz que Deus formou o homem, fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas depois ele diz que Adão teve um filho à sua imagem e à sua semelhança. Veja que interessante. Ele diz, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas Adão teve um filho à sua imagem e à sua semelhança. Por que essas duas imagens e duas semelhanças? Porque Adão já não é mais exatamente aquela imagem que Deus criou, aquela semelhança que Deus fez. Ele é agora uma imagem corrompida, uma semelhança distorcida pelo pecado. Então o filho dele não é mais a imagem e semelhança de Deus da mesma forma que Adão era no princípio, mas o filho de Adão já é alguém à sua imagem e à sua
semelhança desse homem caído. Então o salmista, ele reconhece isso, ele diz: eu nasci sobre a realidade do pecado. Quando eu nasci, o ser humano já era pecador. Quando eu nasci, já havia pecado no mundo, não é isso? Então ele diz o contraste do que Deus deseja. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Ou seja, eu sei o que o Senhor quer, eu sei o que é o correto, mas não é o que eu encontro em mim. O que eu encontro em mim é um desvio. Não é essa a tradução literal da palavra pecado, né? Errar o alvo, desviar. Então eu sei qual é o alvo, mas eu desviei do alvo, eu não acertei o alvo. Eu sei onde é, eu sei qual era a conduta que eu deveria ter, mas não foi essa a conduta que eu tive. Então ele começa a pedir de novo: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apagas todas as minhas iniquidades. E o texto que nós lemos: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ou seja, fazer a coisa ruim, eu sou o responsável. Corrigi-la, é Deus que tem que fazer por mim. Então, me sujar, fui eu. Sim, Senhor, eu pequei, eu me sujei. Agora, me lavar, eu não posso. Quem me lava é Deus. Lava-me do meu pecado. O Senhor tem razão se o Senhor me condenar, mas por teu grande amor, perdoa. Por teu grande amor, lava-me. Por teu grande amor, purifica-me. E agora, esse versículo que talvez do Salmo 51, esse seja o versículo mais conhecido, e a gente tem até música sobre ele: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque talvez ele seja uma das formas assim mais belas de pedir que Deus restaure o pecador. Essa palavra aqui, esse verbo baran, que a gente traduz aqui no imperativo por cria, é o mesmo verbo que você lê na primeira frase da sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E ali está esse verbo bará ou baran. O sujeito desse verbo sempre é Deus. Todo o Antigo Testamento, sempre que este verbo aparece, como acontece aqui, o sujeito que faz a ação é sempre Deus. É por isso que ele diz: cria, ó Deus, em mim um coração puro. Ele sabe que só Deus pode criar as coisas, né? Esse verbo, ele tem sentido de chamar à existência uma coisa que ainda não existe. Por exemplo, um pai e uma mãe podem criar um filho. Não é isso que nós falamos? O pai e a mãe é criação de filhos. Algum pastor pode criar gado ou criar ovelhas. Mas essa palavra criar aqui, cria um coração, faça um coração passar a existir. E diz que Deus no princípio criou os céus e a terra, ou seja, no princípio não havia céus e terra. E Deus, que tem todo o poder, Ele cria. Isso não é interessante, irmãos? Fazer aqui um parênteses. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando nisso. Eu falei: rapaz, você imagina? Uma semana atrás, não havia nada, só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E na outra semana, quando chega no sábado, já tinha tudo, toda a realidade, todos os planetas do universo, todas as estrelas, constelações, galáxias, todas as formigas, todas as espécies de sapo, de macaco, de tudo, de leão, de felino, de cavalo, absolutamente tudo, e nós e os seres humanos. Não é muito interessante? Uma semana, irmãos. O que é uma semana no calendário? É quase nada.
Esse é o tamanho do poder do nosso Deus. Em uma semana só existia Ele. No final daquela semana existia toda a realidade criada. Deus tem o poder de criar um novo coração. Se Ele criou o coração, nós estamos orando, e vocês veem de vez em quando a gente compartilhando isso nos nossos status, sobre a Anne, nossa amiga. Ela já foi transplantada, ela tinha uma doença no fígado e ela teve que fazer o transplante, e recentemente o corpo começou a rejeitar o órgão dela e os problemas começaram a voltar. Então ela está a segunda vez na fila do transplante. De vez em quando a gente divulga uma vaquinha lá que a gente faz para ajudar ela nos remédios. E sempre que eu vou orar pela Anne, eu penso que Deus criou todos os fígados de todas as pessoas. Não é a mãe que cria o fígado do bebê ali dentro da barriga dela, é Deus. Enquanto a mãe está tranquila, fazendo as suas atividades, indo nas suas consultas, no pré-natal, alguma coisa está acontecendo dentro dela que nem ela mesma vê. E Deus está colocando lá o coração, a unha no dedo, o esqueleto. Deus está formando tudo ali. E quando chega o momento do parto, que também não é a mãe que decide, a mãe só sente as contrações e diz: é agora, chegou a hora que Deus decidiu que a criança vai nascer, porque Deus já formou ela ali dentro do ventre da mãe. E quando ela chega no hospital e sai aquela criancinha perfeita, a mãe está admirada. Nem a mãe acredita que aquele ser perfeito, completo, com todos os órgãos, respirando, saiu de dentro dela. E eu vou orar e eu digo: Senhor, o Senhor criou todos os fígados. O Senhor pode criar um fígado dentro do corpo da minha amiga e fazer ela viver uma vida saudável. Quando eu olho para mim e penso assim, quanto que eu sou igual a ela, e o meu fígado funciona. São coisas que eu não vou entender. A mensagem vai ser boa. A mensagem vai ser boa. Glória a Deus. Meus irmãos, e eu penso nisso porque eu creio nisso. Quando eu leio na Bíblia Deus criando as coisas, e vocês já devem estar com o saco cheio, porque eu fico lendo e relendo sobre a criação várias e várias vezes, todo domingo, né? Parece até hipercap, todo domingo a mesma coisa. E eu estou ali falando da criação porque eu acredito mesmo, irmãos, que Deus criou as coisas. Eu acredito que Ele fez. Eu acredito que as coisas não existiam, Rayane, e do nada Ele fala: haja luz, e passa a existir a luz. E se você olhar para cima, você vai ver o que aconteceu. A luz. Então Deus pode criar. E esse salmista, ele é assim como nós. Ele acredita que Deus cria as coisas. E ele diz: o meu problema é radical. Veja, ele disse: eu sou pecador desde que eu nasci. Minha mãe me concebeu no pecado. Eu já nasci pecador. É radical o meu problema com o pecado. Então o que ele está pedindo? Ele está pedindo, olha só o salmista. Ele está pedindo: Senhor, cria-me de novo. Me cria. Porque Deus criou o ser humano bom, lembra? Lá em Gênesis Ele não criou o ser humano pecador, mas Ele diz: mas eu nasci pecador. Então cria em mim aquele coração que o Senhor criou no primeiro homem, que não pecava. Quer dizer, pecou, né? E o Espírito, ele diz, renova dentro de mim um espírito estável. O texto que o Avelar leu aqui no início diz que Deus tomou o homem, formou ele do pó da terra, então criou o coração do homem e soprou nele o Espírito. E esse homem se tornou um ser vivo. E aqui ele está dizendo: então sopra de novo um espírito dentro de mim, faz aquilo que o Senhor fez no início, cria um coração e sopra um espírito novo. Deus pode soprar o espírito, mas um espírito que não seja caído, um espírito que não seja propenso à queda, um espírito que seja obediente. Algumas versões vai dizer, em vez de dizer espírito estável, vai traduzir como um espírito disposto a obedecer, um espírito reto, um espírito inabalável, né? São alusões
ao Gênesis, irmãos. Ele está olhando para aquela cena de Gênesis e está pensando assim: eu preciso que Deus faça isso comigo. E o problema é radical. E não dá para simplesmente remendar. Nós precisamos de um reset. Nós precisamos de um restart. Nós precisamos de um novo início. Nós precisamos de uma nova criação. Quando Jesus vai conversar com Nicodemos, o Senhor Jesus vai conversar com Nicodemos, ele diz para Nicodemos, o Nicodemos começa com um papo assim bem interessante, né? Ele diz: mestre, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que fazes, se Deus não estiver com ele. A gente já falou desse texto aqui nesses cultos de sábado. E é interessante, ou seja, o Nicodemos chegou com uma dúvida, né? Com a pulga atrás da orelha, com uma coisa que estava incomodando ele ali, com intriga. Ele chegou e falou: o senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer as coisas que o senhor faz se Deus não estivesse com ele. Só que, ao mesmo tempo, o ensino de Jesus é completamente diferente dos fariseus. E Nicodemos, nós sabemos que é um mestre desse povo. Então, a resposta que Nicodemos espera é que Jesus chegue para ele, né, e diga: não, Nicodemos, é mais ou menos assim. Jesus parece que não ouviu nada do que Nicodemos falou. Jesus diz assim: olha, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então você tem que nascer. Se você não nascer, você não vai entender nada. Imagina a situação de Nicodemos. Quer dizer, ele foi lá para ver se Jesus explicava para ele o que é que estava acontecendo, como é que ele era um mestre vindo de Deus, mas o ensinamento dele era talvez tão diferente do dos fariseus. E Jesus, ao invés de ficar tentando explicar para Nicodemos, Jesus vai falar da natureza de Nicodemos e vai dizer: Nicodemos, você não vai conseguir enxergar nada, você não vai conseguir compreender nada se você primeiro não nascer de novo. É necessário, João 3,7, Jesus vai dizer isso para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo, que você nasça novamente. É preciso um novo Gênesis, é preciso que o mesmo Deus Criador opere uma nova criação, aquela mesma do primeiro Gênesis. É preciso refazer as coisas, meus irmãos. Esse é o nosso problema hoje, esse é o problema da terra. Ela precisa de um restart. Isso não aconteceu no dilúvio. Não aconteceu no dilúvio. No dilúvio foi um castigo àquela geração. Mas quando Noé e sua família foram colocados dentro da arca, não eram pessoas diferentes. O problema do pecado não tinha sido resolvido. Tanto que o que Noé faz? Logo quando ele desce, não passa muito tempo, ele se embriaga. Isso é pecado. O filho dele vê o pai e não se compadece, ele não liga para a honra do pai. Isso também é pecado. Ele vai fazer o quê? Fofoca para os irmãos. Isso também é pecado. Aí Noé desperta do sono e vai amaldiçoar o filho dele. E aí, meu irmão, daí para frente a coisa continua do mesmo jeito. E Deus diz, depois do Gênesis: eu não vou mais destruir a terra por uma inundação, porque eu sei que o pensamento do homem é sempre para o mal. Agora, esta oração do salmista já foi respondida. Abra sua Bíblia em Efésios 2:8. Efésios 2:8, e nós vamos ler até o 10. Efésios 2:8. Efésios. A carta de Efésios é uma carta maravilhosa. Paulo expõe todo o evangelho aqui na carta aos Efésios. Ele vai dizer o que nós somos, ele vai fazer uma exposição fenomenal sobre o que é o evangelho, o que é a obra de Jesus na cruz. E aí ele chega nesse versículo 8 do capítulo 2 e diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus,
Nós somos o quê? Criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O salmista não estava maluco em pedir que Deus colocasse um coração novo dentro dele. Não. Ele estava certo. Ele estava correto. Era exatamente isso que ele precisava. Ele não estava maluco quando ele pediu que Deus soprasse dentro dele um novo espírito, porque era exatamente isso que ele precisava. Era exatamente esse o problema. E veja que quando se fala de nascimento, irmãos, a dependência não é da criança. Ele disse aqui, olha, nós não somos salvos por obras, mas por graça. Nós não somos salvos por algo que nós conquistamos com as nossas obras. Nós somos salvos por algo que Deus quis fazer em nós. Só Ele pode criar. Lembra que o verbo barã só é aplicado a Deus, ou seja, só Deus é que pode fazer coisas que não existiam passarem a existir. E é exatamente isso que Ele faz em nós. O novo homem, o homem redimido, o homem que consegue vencer o pecado, que não é dominado pelo pecado. E como que Ele faz isso? Recriando-nos. Recriando-nos. E Ele vai dizer, Paulo, isso não depende de nós. Deus nos presenteia. Assim como eu disse, o nascimento não depende da criança. A criança não faz nada, ela fica ali se desenvolvendo. Quem é que está cuidando de tudo aquilo ali? A mãe. E Deus, que está fazendo todo aquele milagre dentro daquele ventre. Nascer não depende de quem nasce, depende de quem gera. Nascer não depende de quem nasce, depende de quem gera. Se dependesse de nós para nós nascermos, ninguém aqui ia nascer. Mas depende daquele que gera. Por exemplo, a Maria Lúcia, minha filha e da Ruama, ela está esperando ainda, né? Não nasceu por quê ainda, né? Ela não nasceu porque o Juliano e a Ruama não quiseram ainda produzir ela, né? Porque não depende dela, né? Com certeza ela já queria nascer, mas depende dos dois quererem que ela nasça. E assim, meus irmãos, da mesma forma, nascer espiritualmente é uma obra de Deus e não uma obra nossa. Essa é a diferença básica do cristianismo e das demais religiões. Já percebeu isso? Nas demais religiões, você faz algo para conseguir conquistar um benefício. Se Deus permitir, nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. Mas eu quero adiantar hoje, como que é diferente. Você já percebeu como que é sacrificial as demais religiões, como que elas são? Elas demandam de você. Você tem que fazer as obras. Você tem que se esforçar. Você tem que alcançar o nirvana, a plenitude, enfim. Nas religiões mais antigas, os deuses muitas vezes tinham invejas dos homens. Os deuses eram deuses irados, que você tinha que ir lá aplacar a ira dele de alguma coisa. Ou os deuses são manipulados, você pega lá um animal, corta a cabeça dele, oferece o sacrifício, aí o Deus vai fazer aquilo para você, vai fazer alguma coisa para você, né? Vai lá, pega uma galinha, mata, bota uma garrafa de pinga, põe ali uma oferenda, e aí aquele Deus, aquela entidade vai fazer alguma coisa por você. É tudo comprado, é um relacionamento de favores. É um relacionamento onde você manipula a divindade ou você tenta de alguma forma aplacar a ira da divindade. Ela não está nem aí para você. Tanto que a própria Bíblia vai dizer isso, que nunca se viu, nem se ouviu falar em toda a história da humanidade de um Deus semelhante ao nosso. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Não tinha e não tem até hoje um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Não dá, o religioso do mundo, o religioso que não é cristão, ele não pode ficar esperando que a sua divindade vá fazer alguma coisa por ele. Ele tem que fazer alguma coisa pela divindade.
Não é o Deus dele que trabalha por ele, é ele que trabalha pelo Deus dele, entendeu? No nosso caso, não. Deus trabalha por nós. O nosso Deus trabalha por nós. Isso não é incrível? Nós chamamos Deus de Pai. Você já parou para pensar sobre isso? Que você chama Deus de Pai? Você nasceu. Você chama Deus de Pai? Agora, Deus é Deus, sim. Você é servo de Deus, sim. Mas você serve ao seu Pai. Você já imaginou trabalhar numa empresa que o seu pai é o dono da empresa? Você é funcionário? Sim. Você tem que bater cartão? Sim. Você tem todas as obrigações de um funcionário? Sim, porque você é funcionário. Mas você não precisa marcar uma hora para falar com o dono da empresa, porque ele é seu pai, você vai ver ele à noite. Você vai direto nele. Se você está tendo algum problema ali dentro da empresa, você vai direto no seu pai e fala com ele, porque ele é o dono da empresa, entendeu? O seu relacionamento é um relacionamento de funcionário, você trabalha para ele, você serve, mas você tem um nível de intimidade que outros não têm. Você vai até ele. Irmãos, não é assim que nós servimos a Deus? Nós nos dobramos diante dele, nós reconhecemos o seu senhorio, nós nos humilhamos, nós escondemos o nosso rosto com toda a reverência quando nós vamos orar. Mas quando a gente começa a nossa oração, Jesus nos ensinou a orar assim, nós começamos assim: Pai, Pai. Você não fala, ó Todo-Poderoso, grandioso, que eu não posso nem pronunciar o nome. Não é isso. Você sabe que Ele é todo-poderoso, mas o atributo que você mais gosta de dizer e que Jesus te ensinou a orar foi: meu Pai. Talvez você não tenha tido um bom pai, e talvez você tenha tido um excelente pai, mas isso não importa, porque mesmo que seu pai tenha sido um excelente pai, ele não pode ser comparado ao seu Pai Celestial, porque o Pai Celestial é muito maior, muito maior. Ele é o pai que você não teve. Eu tenho certeza, seu pai pode ter sido o melhor pai, mas eu posso dizer com todas as letras: Deus é o pai que você não teve, porque Ele cuida de você e te ama como um pai ama o filho. Na verdade, Ele ama você como Ele ama o próprio Filho, Jesus, porque o mesmo Espírito do Filho está em você, diz Paulo, e é por esse Espírito que nós clamamos: Abba, Pai. E a palavra Abba quer dizer papai, quer dizer meu paizinho, é um pai mais íntimo, é aquele pai que não é simplesmente você dizer, por exemplo, como antigamente os povos chamavam os líderes de meu pai, lembra? O Eliseu fala isso, quando Elias é arrebatado, Eliseu fala: meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros. Jesus diz que, a palavra de Deus diz que nós chamamos Deus de pai num nível de Abba, num nível de uma criança chamando seu pai. No cristianismo, você não tem que se esforçar para receber um benefício, você tem que receber um benefício para se esforçar. Nós estávamos orando aqui antes do culto começar, e eu disse da minha oração: Senhor, Teu Espírito que nos empodera para nós fazermos aquilo que nós temos que fazer aqui. E eu vi que Ele realmente empoderou, tudo correu muito certo. Nós recebemos de Deus primeiro, irmãos, e aí depois que nós fazemos. Nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez que nós somos salvos, nós produzimos as obras. Isso flui de nós, porque você nasceu, irmão, e não tem como. Você nasceu, a criança saiu, não manda ela ficar quieta, pelo contrário, dá um tapinha se ela não chorar, para ela chorar mesmo. A criança tem que chorar, ela nasceu, respira, você nasceu. E isso é interessantíssimo demais, não é? Quando nós, principalmente porque nós ficamos lutando contra pecados, irmãos, mas eu quero dizer para você: você nasceu, e você não vai morrer mais, porque você nasceu para a vida eterna. Você nasceu uma primeira vez e você ia morrer, mas você nasceu uma segunda vez, e nessa segunda vez você nasceu para não morrer nunca mais. Você nasceu para viver eternamente. Esse é o nível da tua vitória. Não aceite nada menor do que isso. Não ache que Jesus te salvou para te dar carro, casa, saúde física nesse mundo. Porque, voltando à questão da Anne, que eu disse que eu estou orando para que Deus crie, essa oração minha, meus irmãos, presta atenção aqui em mim, rapidinho, eu vou terminar.
Essa minha oração já foi respondida. Quando eu oro para que Deus crie um novo fígado dentro da Anne, essa oração já foi respondida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando essa casa terrena aqui cair, Deus tem para nós uma casa incorruptível. Na ressurreição dos mortos, o novo fígado da Anne é inevitável, já está preparado. Deus já tem para ela um fígado que nunca mais vai perecer, um corpo que nunca mais vai morrer, um corpo incorruptível e glorioso. Ele já me respondeu essa oração. Pode ser que Ele não me responda aqui, agora. Pode ser que Ele não crie um novo fígado para ela aqui agora, mas Ele já deu um novo fígado para ela lá na eternidade, quando Jesus morreu por ela na cruz. Quando eu oro, Deus já pode me responder, falar assim, já está pronto. É só uma questão de tempo e Jesus vai voltar e não só ela, mas todos vocês vão receber fígados incorruptíveis, corações incorruptíveis, corpos novos, irmãos. Corpos novos, isso já foi respondido. É o que nós cremos. Então continue crendo. Continue crendo apesar das tribulações, apesar das adversidades. Se você cair, levanta e continua. Respira, Rayane. Em breve, tudo quanto é problema de saúde que você tiver, você não vai ter mais. Eu te garanto. Né, Cássio? Aguenta um pouquinho aí a garganta, a sequela do Covid-19, porque o problema do Covid-19 já foi resolvido lá na cruz do Calvário, ele já foi resolvido. Nós já temos garantido um novo céu, uma nova terra que não tem Covid-19, ele não entra lá. Ele não entra, porque o nosso Deus é todo poderoso, Ele já venceu o mal e Ele já disse isso na sua palavra. O mal tem prazo de validade. E pelos sinais que nós estamos vendo por aí, já está chegando a hora, já está chegando o prazo de validade. O mal perece, mas aquele que crê no Senhor Jesus permanece eternamente. E esse sou eu e é cada um de vocês. Obrigado por você estar aqui. A redenção das nossas almas, a nossa salvação eterna não é um projeto nosso, é um projeto de Deus. Eu queria muito falar isso para você hoje aqui. Que bom que você veio. Que bom que você veio, porque nada me alegra tanto quanto falar isso para você, do seu destino eterno. Que não é mal não, é muito bom. Vamos cantar?